Comunhão de bens, em termos práticos, significa, implica, pressupõe um caminhão de coisas. Primeiro, não somos ingênuos. Não seremos capazes de, no curto prazo, resolver todos os problemas econômicos de nossa comunidade. Fazendo um paralelo com 1991, vivemos hoje uma crise econômica ainda mais profunda do que aquela de 26 anos atrás. Hoje, no Brasil, somos mais de 13 milhões de desempregados. E se somarmos os subempregados, chegamos a quase 25 milhões, ou seja, 25% da nossa força de trabalho. Vivemos uma enorme crise ética e política. São inúmeras as incertezas. Em função desse cenário, temos de ser o mais eficazes e eficientes no pouco que podemos fazer. Pouco em termos absolutos, porém muitos dos nossos deram e dão grandes contributos na busca da eliminação do sofrimento alheio. Isso pudemos e vamos ver ao longo desses 2 dias. Devemos, antes de mais nada, nos querer bem. Fazer comunhão de ideias, propostas, sonhos, e uma vez decidido o caminho a seguir, trabalhar arduamente. Queremos ser um laboratório social, um microcosmo social, onde faremos os testes, alguns muito bem-sucedidos, outros nem tanto, mirando que possamos oferecer uma eventual, com muita humildade, resposta aos anseios dessa sociedade civil, por uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais coesa, menos desigual, e assim se tornar uma realidade de maior escala. Brasil, representado aqui por todas as suas regiões, sejam bem-vindos ao Fórum da Economia de Comunhão do Brasil 2017. Pois bem, feito este preâmbulo, estamos aqui neste final de semana para várias atividades. E a gente quer apresentar um pouquinho dessa programação para vocês. Daqui a pouco, nós teremos a oportunidade de assistir a um vídeo sobre os 25 anos da Economia de Comunhão. Hoje, teremos ainda a busca pela resposta sobre qual é o propósito da EDC. E aí teremos a apresentação de vários cases do Supera, do Profor, cases de empresários. A gente vai conseguir escutar deles sobre esse propósito. Ainda hoje à tarde teremos a experiência do lançamento da rede de negócios, uma rede espetacular. Teremos a apresentação do Polo Espartaco e suas novidades. Teremos a oportunidade de irmos ao Polo Espartaco e presenciarmos a feira de negócios. E olha só, quando a gente retornar para cá, após o jantar, tem uma noite especial que foi preparada. Amanhã a programação continua pela manhã, mas essa programação de amanhã a gente reforça mais tarde, para ficar tudo na memória. Então, vamos ao programa. Nesse momento, vídeo dos 25 anos da Economia de Comunhão.
1991, que era a Ludwig, a fundadora do movimento, ela esteve no Brasil e quando o avião estava para aterrissar, ela viu uma quantidade enorme de arranha-céus, de muito luxo, e ao mesmo tempo, nesse caminho de pouso, ela viu também uma quantidade muito grande de favelas. E ela, estando conosco numa reunião, um número grande de participantes do movimento, ela vendo essa desigualdade, essa disparidade muito grande entre a opulência e a pobreza, ela sugeriu que nós criássemos ou transformássemos empresas com pessoas competentes, onde o lucro deveria ter 3 finalidades. Uma parte para desenvolvimento da própria empresa, uma parte para a formação de homens novos, porque Chiarano dizia que sem homens novos não tem economia de comunhão. Os homens novos são aqueles que têm um espírito de partilha, de não acumular, mas de partilhar. E uma terceira parte seria para os pobres. Essa sua sugestão ganhou assim de imediato uma adesão completa e rapidamente se espalhou a notícia pelo mundo inteiro com a mesma adesão. E imediatamente nós saímos atrás para procurar um terreno onde pudesse ali desenvolver empresas com esse espírito. E aí começamos o desenvolvimento desse polo. Foi criada uma empresa, uma sociedade anônima, de nome SPRI, e eu fui presidente dessa sociedade, do Conselho de Administração da sociedade, por 9 anos, durante o período de desenvolvimento e da construção dos primeiros galpões que abrigaram as primeiras empresas, que chamou-se essa situação, né, essa realidade de economia de comunhão. E os primeiros passos foram esses, talvez 25 anos, né? O que foi esse concretizar? Na época era montar a empresa dentro do espírito da economia de comunhão. E a gente logo montou a nossa, é uma escola, a Escola Aurora. E o grande desafio nessa empresa foi o como trabalhar, né? Então, uma empresa normal, dentro desse país aqui, né, com todas as leis e sendo obedecidas, procurando fazer tudo aquilo que era o mais legal possível, esse grande desafio de fazer essa empresa dentro do espírito da economia de comunhão e, ao mesmo tempo, uma educação que respondesse às necessidades do nosso tempo. E esse trabalho não foi simples, né? Foi um período de muita escuta, de se ouvir muito, e a gente foi aprendendo quase uma metodologia para fazer a escola nesse ouvir simultaneamente. Nós acreditamos que somos uma única família global. É inadmissível para nós que alguns tenham o que comer no dia de hoje e outros não. O sofrimento e a violência causados pela pobreza que nos circunda nos interpela a fazer algo pelo mundo. Somos um movimento de pessoas, instituições públicas e privadas, que acredita que é possível reduzir a pobreza através da consolidação e ampla difusão de uma cultura fundamentada na fraternidade universal. Quando nos casamos, no início corria tudo bem. Meu esposo tinha um bom trabalho. Só que na medida que foram nascendo os filhos, ele foi se envolvendo com a bebida e o cigarro, ao ponto de se tornar um alcoólatra e perder o emprego. A situação não melhorava, até o ponto em que a gente corria o risco de perder a casa. E para agravar ainda mais a situação, nosso filho mais velho, já adolescente, se envolvia com drogas. Por um período, tínhamos um depósito de venda de botijão de gás em nossa casa. Era a forma do meu marido ganhar alguma coisa para ajudar nas despesas. O negócio não ia bem, acumulando dívidas, com essas dificuldades agravadas ainda mais pelo álcool e com a falta de relacionamento com a família. Gomes teve um infarto. Para minha surpresa,
Em um final de semana, recebemos a visita de um casal da EDC, que, conhecendo nossa necessidade, nos ofereceu para participar do projeto da habitação. Com a falência do negócio de venda de gás, senti que deveria mudar, procurar emprego e, devido à idade, 58 anos de idade, seria muito difícil. Um dia fui à igreja e pedi a Jesus que me desse forças para voltar a estudar. Na primeira semana, tinha vergonha, pois era o avô da turma e sentava atrás de todos. Eu não sabia mais o que era uma sala de aula. O apoio da EDC e o envolvimento de vários outros membros da comunidade local permitiram que em 1 mês e 15 dias a casa ficasse pronta e pela primeira vez na minha vida eu ganhava uma suíte. Passei em 2 concursos e escolhi o Banco de Brasília, me tornando exemplo para muitos de minha idade. Fiz curso de caixa no banco e hoje trabalho atendendo no caixa dos idosos. Quando eu tinha aproximadamente 17 anos, embora minha família tivesse uma condição digna de vida, nós morássemos num lugar digno, os meus pais passaram por uma dificuldade financeira muito difícil. Nos faltava o básico e nos faltava ter recursos para pagar a conta de água, conta de luz e também para alimentação. Nesse período, nós recebemos a ajuda da Economia de Comunhão. Nessa época da minha vida, eu não tinha consciência do que tinha por trás daquela ajuda. Mas uma coisa me marcou profundamente. Ela era extremamente discreta e ela me fazia experimentar que eu era importante para a minha comunidade. Que o meu sofrimento, que a situação da minha família difícil, ela importava para as pessoas da comunidade na qual eu estava inserida. Que a minha existência era importante, que havia uma preocupação de que nós estivéssemos bem. Com 24 anos, eu estive num congresso de Economia de Comunhão e fiquei extremamente impressionada com a proposta cultural que tinha por detrás daquela ajuda que eu recebi quando eu tinha 17 anos. Tudo para mim ganhou um significado muito grande. Naquele momento eu tomei uma decisão. Eu queria que a minha vida profissional fosse dedicada para acabar com a pobreza. Naquele momento da minha vida, o que eu podia fazer? Eu me dediquei à monografia da conclusão de curso na Economia de Comunhão. Depois eu fui para a parte acadêmica, me tornei uma pesquisadora, fiz a minha dissertação de mestrado na EDC. Agora, passados já alguns anos, eu já tenho uma família, sou casada, tenho um filho e eu dedico 70% do meu tempo profissional para a Economia de Comunhão, fazendo um trabalho voluntário. Queremos agora dizer obrigado a todos que participam de alguma forma da EDC e queremos incentivá-los a continuar ajudando as pessoas, pois os frutos vêm e nós somos a prova disso. A Economia de Comunhão é muito mais do que uma possibilidade de gestão de empresas, do que um grupo de empresas que procura humanizar práticas de mercado. É uma proposta cultural fantástica que tem condições de fazer grandes modificações na vida das pessoas. Como fazemos isso? Integramos uma rede internacional de comunhão de necessidades, recursos e talentos. Temos empresas e empresários que procuram adotar a cultura da fraternidade em suas práticas cotidianas, criando novas possibilidades de governança e relacionamentos profissionais e pessoais, humanizando as práticas de mercado. Temos polos de negócios e programas de incentivo ao empreendedorismo. Compartilhamos livremente parte dos nossos recursos com projetos que visam melhorar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Fazemos financiamentos coletivos e mobilização política. Realizamos encontros, seminários e pesquisas acadêmicas para divulgar nossa cultura. Temos uma associação nacional que nos articula e representa nacionalmente e internacionalmente, busca promover acordos de cooperação com associações de outros países. Por fim, reunimos pessoas que querem fazer algo para melhorar o mundo. Você quer fazer parte disso? Isso é Economia de Comunhão. Junte-se a nós. Queremos deixar claro que a cultura da partilha para nós é um ponto fundamental, é um valor no qual acreditamos. Então estamos fazendo diversas maneiras de aumentar o conhecimento de todos os nossos colaboradores. Temos atualmente 60 colaboradores entre o restaurante e o delivery e com os quais a gente quer construir
oficialmente quer construir concretamente aqui na Loupiano essa cultura de ADC. Queremos multiplicar o conhecimento, queremos compartilhar as experiências vividas aqui na Loupiano para outros empresários. Se for possível, se for preciso, também queremos ir a outras empresas, queremos divulgar essa cultura da partilha, porque sentimos que é uma coisa frutuosa para todas as empresas. É a soma de todo esse grupo de pessoas que, com energia forte, positiva, continua levando para frente o cotidiano, que torna a economia de comunhão um projeto interessante. É verdade, um dia nós nos comprometemos a não perder o nosso encontro com a história. Estamos hoje comemorando os 25 anos, olhando para frente, numa perspectiva ampla, porque acreditamos que esse projeto é uma alternativa para a sociedade, para a economia de hoje. E olhamos com muita esperança, porque tem um grupo, jovens, que pegaram essa bandeira e que estão trabalhando com comprometimento, envolvimento, profissionalismo. E essa esperança nos dá a alegria de que esse projeto permanecerá para sempre como uma luz, como uma alternativa para a sociedade, para a economia do mundo de hoje. Amigos, nós podemos fazer parte desta rede, dessa estrutura maravilhosa de pessoas que colocam os seus talentos a serviço da humanidade, porque buscamos viver por algo que vale mais. São 25 anos de história, estamos apenas começando. Temos um caminho fantástico a percorrer e o faremos sem medo. Emocionante. Fica claro que os próximos 25 anos já estão sendo construídos. Fica claro que a gente consegue projetar os 50 anos de economia de comunhão. Vamos construir juntos? Vamos? Realmente, nós estamos, enquanto Brasil, nós estamos, enquanto mundo, construindo essa história. Para que a gente possa se fortalecer ainda mais, porque realmente o nosso fórum veio para consolidar e mostrar o quanto que essa vida de economia de comunhão está acontecendo, nós teremos agora a apresentação de vários cases de sucesso em diversas instâncias para a gente conseguir compreender como é que essa economia de comunhão está sendo vivida. E para que a gente possa, para convidar
os outros, né, as pessoas que trarão os cases, quero convidar para presidir esse momento, conduzir esse momento, o nosso vice-presidente da Ampecom, eleito hoje, né, o Marcelo Cassa, reeleito hoje. E para participar desse momento, nós temos 5 pessoas muito especiais. Queremos convidar para contar a sua experiência a Maria Rita dos Santos, que vem de Alagoas e representa o Supera, Projeto Supera. Queremos convidar a Letícia Alves, que vem de Ribeirão Preto, e ela vem contar a experiência dela enquanto jovem. Como é que, enquanto jovem, eu posso viver a experiência de economia de comunhão? Queremos convidar a Luciana Mota, que vem de Salvador, na Bahia, representando o Profor. Ela vem mostrar como é possível viver essa experiência. Quero convidar também o empresário Luiz Carlos, que é daqui de São Paulo, para que possa também contar a sua experiência de sucesso. E também queremos convidar o Ricardo Caiubi, pai, o pai daqui de São Paulo, para também contar a sua experiência. Com a palavra, Marcelo Cassa. Boa tarde a todos. Vamos sentar. Não tem nada melhor do que a gente aprender, né? Ouvindo as experiências, né? E a gente... então a gente teve essa ideia, né, de trazê-los aqui, né, com experiências das mais diversas, para que a gente possa ter assim um painel, né, bem amplo de todo tipo de experiência, né? Então vamos começar então. Vamos começar aqui, ó, né, pela nossa amiga aqui, a Maria Rita, né? Ela é de Maceió, né? Você tinha falado do assentamento, né? Assentamento Dom Helder Câmara. Então tá bom. Você vai te contar para a gente então a tua experiência? Sim. Eu sou Maria Rita, eu sou casada, tenho uma filha, moro num assentamento onde lá plantamos, sou agricultora camponesa, né? E minha experiência viva, assim, antes eu ouvia falar, né? Ouvir falar é bom. Mas, quando a gente passa, é uma experiência própria, você diz com mais qualidade de vida. Então, naquele momento, em 2015, eu descobri que eu estava com leucemia. E o assentamento fica distante, a 50 quilômetros da capital, e as estradas são de barro, né? E por alguns momentos eu pensei em desistir de viver. E já tinha conhecido a Lucilene, que também é uma camponesa, que mora no assentamento Zumbi dos Palmares, em Branquinha, e na qual ela participa também dos focolares da EDC. E ela me falava muito e me convidava. E um certo dia, elas me convidaram e ela falou assim: você hoje vai conhecer Kiara. E eu disse para ela: quem é essa mulher? O que é que ela pode fazer? Ela disse: ela muda as pessoas, ela ajuda a transformar as pessoas. E como eu estava com problemas, né, eu me sentei lá no cantinho. E
as pessoas começaram a explanar sobre quem era Criara, a Cristina, a Maria José. Elas começaram a falar, e ela já tinha dado esse módulo, mas só que o computador dela não chegava no 6, só ficava no primeiro módulo. E ela disse assim, eu não sei o que está acontecendo, hoje é o módulo 6, mas eu não estou conseguindo. Gente, eu vou repetir o número primeiro do módulo da comunhão. E não sei o que está acontecendo, mas eu vou falar, e ela explanava. E naqueles momentos, gente, eu conheci quem era Kiara. Então, eu já sabia quem era aquela mulher. E quando terminava, ela disse, olha, eu peço desculpa a vocês, ter que repetir, mas eu não sei o que aconteceu. E eu me levantava e dizia, eu sei, eu precisava conhecer essa mulher. Talvez, se eu estivesse no número 6 do módulo, eu não ia saber como eu conheci tão bem. Mas só que eu ainda não vivia. E os dias foram passando, e eu piorando, né, a condição de saúde. E não tinha dinheiro para comprar os remédios. E não podia ir para a feira. E agora quem ia para a feira era meu esposo e minha filha. Ela só tem hoje 9 anos. E minha filha acordava às 3 horas da manhã para ir para a feira. E aquilo doía como mãe, saber que ela ia ter que perder a aula. E eu ficava deitada numa cama, porque tinha feito quimioterapia. Em um desses dias, me convidaram para ir até Recife. E lá foi onde eu senti a tão descer. E quando eu contava o problema que eu sentia para algumas pessoas, a Vanice disse para mim, eu vou procurar dar um jeitinho, porque sempre vocês procuram dar um jeitinho de ajudar nós. E naquele momento, na outra semana, a Neide ligava. Eu só conhecia a Neide há poucos dias atrás, sabe? Mas ela ligava e dizia, Maria Rita, precisamos abrir uma conta, porque a conta que você tem é antiga. E naquele momento a Neide se expressava, vamos, filha, se encontrar, eu sei que deram um jeito, e eles conseguiam depositar. Era exatamente quando era para me encontrar com ela, eu tinha que ir para o médico. A médica ligava, venha hoje, só tem vaga hoje. E como você depende do SUS, tem que ir. E eu não ia, e eles conseguiram organizar a minha vida. E assim, eu cheguei em casa e disse ao meu esposo, tem um dinheiro no banco, que a EDC depositou. Quem é a EDC? Eu disse, umas pessoas, empresários, eu não sei quem é o nome das pessoas, mas elas todas, elas mandaram para me ajudar a pagar o meu tratamento, os remédios, e que a Sara agora não vai mais faltar às aulas. Porque, Geraldo, eu não sabia se eu estou piorando por causa da doença ou porque eu vejo minha filha sair às 3 horas da manhã, nessa frieza, mas ela sai tão feliz que me corta o coração. Mas não ficou só nisso. Eu aprendi também a dar o meu lado. Então eu disse, eita, logo que eu não tenho dinheiro, mas eu posso partilhar a mensagem. E convidei as mulheres da comunidade a todos os meses a ler a palavra e discutir
os sofrimentos uma da outra, para ver o que a gente podia ajudar uma para a outra. E lá as meninas casam muito jovem, adolescentes. E nenhuma delas, naquele dia, foi recente. E disse assim, como o Pai me enviou, também vos envio. Era aquele momento dessa leitura. E a gente, quando terminava, uma disse assim, olha, tem uma jovem que foi, o marido largou, ela só tem 15 anos, Marita, a Binha. E, nesse momento, ela está com 3 filhos, um na barriga e 2 pequenininhos, né? A mais velhinha tem 1 ano e 9 meses, e a outra estava com 9, e o outro estava na barriga. E a mãe dela não quer, o marido não quer e a sogra não quer. E eu me deparava com aquela situação. Eu dizia, e já está perto de parir, né? Como fala no Nordeste. E já está perto de parir. O que fazer com esta menina? Ela não tem nada. E eu olhava para as mulheres, algumas diziam, mas hoje dá remédio no posto. Ela engravidou porque quis. Aí outra dizia, devia ter tomado ao menos um chá, né? Para ver se dava um jeito. E naquele momento, eu lembrava, eu tenho que ficar no lugar dela. Alguém, todos os meses, fica no meu lugar. Deixa de comprar alguma coisa e envia o dinheiro para comprar meu remédio. Eu tenho que ficar no lugar dessa menina. E eu olhei para elas e disse, gente, se nós agora somos todas mulheres, só tem um jovem aqui. Se fosse com vocês, o que vocês fariam? Aí, cada uma ficou olhando e uma dizia, olha, eu não tenho nada. Assim, eu já sou idosa e eu não tenho mais filhos, eu não tenho nada para dar a ela. Aí uma disse, eu tenho um sabonete. Aí outra deu uns lençóis, aí a gente cortou, embanhamos a mão, fizemos enxoval, sabe? Eu quero dizer para vocês que quando você dá, você ensina aquele. Talvez se vocês não tivessem doado aquele, talvez você ache que foi insignificante, aquele pouco para mim, que vocês têm doado, eu tivesse desistido de viver. De viver em comunidade, de sentir o amor e transbordar de amor para dar para os outros. Hoje, aquela jovem conseguiu voltar para o esposo, está criando os seus filhinhos, já nasceu. E eu quero agradecer a todos os empresários e aqueles que não são empresários, que doam, sabe? E que nós mulheres lá, eu estava dizendo outra vez para a dona Vanice, né? Até ela disse, não me chamem de dona. Né? Aí eu disse assim, nós estamos tentando, juntando, e nós já temos R$500. Nós vamos formar uma fabricazinha uma fábrica grande, não é zinha não, é grande, né? De vender polvilho, a goma, a tapioca, né? E nós também vamos participar breve da EDC, sabe? Aí eu disse, mas nós só temos R$500. Ela disse, nossa, que bom, isso é muito, menina. Aí eu fiquei calada. Ela disse, Jesus também pegou os pães e os peixinhos e mandou os discípulos. Vou ver o que eu posso fazer. Mais uma vez, né? E isso me deixa feliz, sabe?
vocês me levantaram a autoestima. Vocês, sabe, em maio eu já vou ter alta. Aí eu já não vou mais precisar. Mas já vou ajudar, né? E vocês já vão repassar aquele que repassa para mim, para outras pessoas. Isso é importante. Obrigada a todas vocês e a todos. E que você que ainda não contribui, mas que eu tenho certeza que nesta tarde você vai ter vontade de contribuir. E quando eu voltar outro dia, eu vou voltar dizendo que nós já somos empresárias, sabe? Obrigada. Obrigado, Maria Rita, por compartilhar a sua vida com a gente, né? Também isso enriquece todo mundo, tá? Então todo mundo pode sempre contribuir, né? Então você está dando uma força muito grande para todos nós, tá? Nós é que agradecemos você, tá? Obrigado. Vou passar, então, a palavra agora, pela ordem aqui, para o Ricardo, né, Ricardo? Bom, eu procurei escrever para não me perder, né? Foi um pedido da presidente, costumo sair assim pelo acostamento, né? Então, mas eu vi o seguinte, eu fiz uma página aqui que eu acabei falando ali, eu não tinha percebido. Então, eu já vou cortar uma primeira página aqui e vou poder falar algumas coisinhas que eu queria falar e não está no texto. Eu conheci o movimento em 73, né? Num ramo do nosso movimento chamado Famílias Novas. Eu conheci com a minha senhora naquele período. Depois teve toda a história que nós vimos, não é? E o que eu coloquei ali e tal. E só para suplementar, aquele período que a gente viveu, né? Eu só acrescentaria o seguinte: foi uma divina aventura, de dificuldades, muitas, alegrias e verdadeiros milagres que estão escritos nessas terras e no céu. Né? Aquele período. Eu sou também um pequeno empresário, e minha empresa tem 49 anos, mas é uma pequena empresa de engenharia e consultoria na área de subacoleira, como eu também disse, sediada em Piracicaba e que aderiu, logo nos primeiros momentos, também ao projeto da economia de comunhão. Mas essa realidade que Chiara enxergou, né, vislumbrou quando estava chegando ao Brasil, quer dizer, foi evidenciado uma realidade que ela conhecia, porque Chiara chegou no Brasil e em Pernambuco, não é? Então a pobreza para ela e no mundo não era uma novidade. Mas quando ela chegou e contrastou essa realidade nos céus em Piracicaba, de São Paulo, né, a opulência dos arranha-céus e a miséria da pobreza, ela teve aquela inspiração de chegar nessa sala e falar para nós o que ela falou, né? E essa realidade da pobreza no mundo foi sempre muito dolorida e evidenciada pelas pessoas sensíveis, né? Pelos nossos papas e, de modo particular, pelo nosso Papa Francisco, que nos convida enfaticamente a fazer uma opção preferencial pelos pobres. Né? É a nossa realidade, né? Uma opção preferencial pelos nossos pobres, porque a gente pode fazer muitas preferências, não é? Quantas coisas nós podemos pôr em primeiro lugar. E isso sempre, nas meditações, tudo, sempre me machucava muito essa realidade.
eu estou fazendo essa experiência, eu conheço a realidade da pobreza, ou eu conheço através da TV, dos noticiários? Isso está cheio, né? A gente vê as realidades à distância. Agora, eu estou vendo uma nova preferência na fila, nas filas e tal. Mas aquele que tem ideais, que pretende, não sabe quando, né, vai parar, nem pretende parar. E eu me considero nessa classe de idoso. Como um apêndice do serviço, para pagar os impostos, refis, estamos fazendo um sacrifício grande e tudo. Mas isso não me deu motivos de parar, ao contrário, né? A gente vê que alguém lá do alto, né, Deus do alto, mostra outros caminhos. Em maio de 2013, em uma manhã de domingo, eu moro numa chácara, eu planto bastante pé de banana, né? Banana é uma planta fácil de dar, não precisa pulverizar muito. E eu peguei meio cacho de banana e fui levar para uma vizinha, que era caseira de uma chácara em frente. E deparei com ela chorando assim amargamente. E que sua nora, com 4 pequenos, estava passando muitas dificuldades. Fomos a um bairro, não é? Grande parte desse bairro era uma favela, e nós nos deparamos com uma cena chocante, degradante. Num barraco de 3x2, né, tinha uma jovem de 29 anos, com 4 filhos, e nesse cômodo entre tábua e uma parte de alvenaria semi-acabada, tinha um beliche, na qual embaixo dormiam as 4 crianças, em cima ela guardava as roupas que tinham, e à noite ela puxava debaixo do beliche um colchão para ela dormir. Numa divisão de tábua, ela tinha um fogão que funcionava só uma boca, uma geladeira e uma televisão que estava em cima de um móvel, lá no móvel, não sei o que seria, de tijolo, uma televisão. Esse terreno onde ela estava, obrigado, o lencinho, para mim vem sempre muito bem. Esse terreno que ela morava era um terreno invadido, porém já aceito pela prefeitura, já não havia demanda sobre ele, e tinha um bom tamanho, porém era muito inclinado. Esse local já tinha água, esgoto e energia elétrica, e as vielas, que tinham 2 metros, 2,5 metros, já eram asfaltadas. A gente viu aquilo e saímos de lá, eu e a Angélica, chocados. O que fazer? O que nós vamos fazer? Né? Aquela realidade da opção preferencial pelos pobres me tocou ali de perto. Aí eu senti o que é realmente a miséria, a pobreza. E a minha ação, o que devia fazer, eu não sabia como, o que fazer. Falamos com os nossos filhos, com alguns amigos, e na comunidade que nós vivemos, não é? A comunidade do movimento. Um dos meus amigos tinha conhecimento de construção de casas e sabia atuar como pedreiro. Ele tem outro negócio, não tinha nada a ver, mas ele quis se desenvolver, aprendeu a assentar tijolos bem e ajudava em algumas
atividades que ele tinha. Fui com ele em 2 sábados construir uma pequena escadinha de tijolo, porque a gente não tinha jeito de chegar no barraco, né? A gente escorregava ali, era liso, perigoso. E esse meu amigo, ele assentava o tijolo, mas precisava alguém para fazer a massa. E eu me vi batendo massa, né? E atravessava a rua, tinha uma casa de material de construção. Então eu peguei o carrinho, chegava lá e falava, quero um saco de cimento. Descia com o carrinho. Me dá meio metro de areia. Ia lá e eu tinha que acompanhar eles. Assentava bem, eu tinha que aprender a bater massa. Nunca tinha batido massa, né? Virei um servente de pedreiro de primeira. No segundo sábado, uma amiga minha foi com uma outra senhora ver o que eu lhe tinha narrado, porque eu comecei a comentar isso entre os amigos. Essa segunda senhora entrou no barraco e saiu rapidamente dizendo, nós vamos ajudar. Ela era uma voluntária executiva de uma ONG chamada MUCAP, Associação Pro Mutirão da Casa Popular de Piracicaba, que fornece materiais para a construção de casas de necessitados, e esses se encarregam da mão de obra. Ela dá o material. Essa ONG, que tem cerca de 20 anos, já fornecia o material para mais de 400 casas. Com aquela realidade, nós já temos o material, eu pedi para 2 filhos, eu tenho uma família numerosa, tenho 7 filhos, né? Então, 2 são arquitetos. E, coincidentemente, eles estavam em casa, e eu pedi que eles fossem comigo ver o que poderia ser feito naquele terreno. Eu sou agrônomo, não entendo nada de projeto de casa. E esses 2 jovens chegaram, olharam, né, e me disseram, pai, aqui tem que ser um sobrado. E 2 quartos e um banheiro em cima. Eu falei, não, 3 quartos. Por que, pai? Porque ela tem uma filha mulher e 3 filhos homens. Aí eles projetaram um sobradinho com 3 quartos em cima, um banheiro, e embaixo uma pequena salinha, uma sala de refeição acoplada a uma cozinha, e um banheiro embaixo que já existia e a gente reformou inteirinho. Naquela altura, passado um tempinho até esse projeto e tudo, a gente percebeu que essa senhora, jovem senhora, já tinha arrumado um companheiro. E nós conversando, então, com os amigos, parentes e a comunidade, nós vimos que precisaríamos arrumar os recursos para contratar um pedreiro e um servente, não é? E isso foi feito. E a providência chegou, não é? E por uma coincidência, entre aspas, esse companheiro dessa senhora, ele se mostrou ele era um excelente pedreiro, um excelente azulejista, pode trabalhar. E a realidade é que a gente construiu nu e cru ali, naquele período, com essa crise econômica, que foi mostrado os 13 milhões, mas que são 20 e tal, de cada 3 pedreiros, 2 estavam desempregados, não é? Então, nós não podíamos exigir, dizer assim, não, ele constrói a casa dele, é um mutirão, é agora a casa dele. E como é que ele vive? Como é que ele ia viver? Não, ele constrói no fim de semana, e durante a semana estava desempregado. Então, nós contratamos ele e um servente. E essa obra foi construída. E como é que nós trabalhávamos? Eu fazia a ponte
entra essa ONG Mucap, né? Pedi os materiais para ela, através dessa executiva, para aquela semana. Esse material era entregue, contratava o pedreiro e o servente, e semanalmente eu ia à obra para acertar por semana e verificar, né, a obra. Eu fui acabando melhorando, conhecendo um pouco mais, né? A gente aprende sempre, eu também aprendi a vistoriar a obra, né? A obra simples e tudo, mas muito bem executada. E essa realidade, nós já construímos 3 casas e estamos começando a 4ª casa. Não é? O WhatsApp funciona direto, né? Entre a Mucap, o pedreiro, eles escrevem tudo errado, né? E termina lá, beleza. E eu peguei a linguagem deles também, está tudo, não é ok, é beleza. E a gente vai se entendendo queria dizer para vocês também que não faltam problemas, né? Problemas práticos, problemas técnicos, problemas de relacionamento. E nesse tempo, né, nesses anos, a gente criou um relacionamento muito bom com eles, né? Com as crianças quando chegam, vêm, me abraçam, e a gente já sabe o nome de cada um. É uma criançada que não acaba mais de ir, né? Agora, após a gente proporcionar, né, a comunidade, união de bens, como a gente diz, de vários, os dons de muitos, né, voluntários, esses meus filhos e outras pessoas. Uma sobrinha, as casas são bem feitas, os arquitetos não fazem cálculo estrutural. Uma sobrinha minha era calculista, fez todo o cálculo estrutural, tem alicerces, baldrame, essas coisas todas. São casas, né, para valer. Então, após essas realidades já de 2 casas que já estavam prontas, nós, eu e a Angélica, assim, né, lógico, como todos nós cristãos, sentimos um desejo de doar a algo mais, né, relacionado à espiritualidade que nós procuramos viver. E nós, norteados pelo Evangelho, veio muito forte aquela frase, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. A Angélica e eu resolvemos colocamos-nos de acordo e vimos, em concordância com eles, de fazer uma reunião mensal com eles. E nos encontramos primeiramente numa salinha na casa dessa primeira casa, ela ficou pequena, depois num quintal, outra vez no meio da viela, criançada no meio. E o que nós fazemos? A gente conversa dos problemas práticos, não é? E nesse relacionamento a gente viu que comunidade como comunidade não existia, né? Havia muito né, meu negócio, a minha casa, o meu negócio, um disque de mulher que não se dá com a outra, que não se dá com a vizinha, essas coisas então nós fazemos essa parte prática e fazemos uma pequena meditação com eles. Nós nunca perguntamos para eles que religião que eles são, né? De que religião são, se são. Convidamos para essa reunião. Hoje já são umas 30 pessoas que participam. Nós sabemos, a maior parte ali são cristãos, católicos, evangélicos, mas nós nunca quisemos saber, fomos descobrindo, né, logicamente, sensivelmente,
de que credo seja, mas para nós não nos interessa isso, não é? E como para Chiara também, não é? Vejam os diálogos que Chiara abriu com todos, né? Com todas as crenças, com todas as religiões e com os não crentes, né? E nós levamos lanchinho e depois essa meditaçãozinha curta nós estamos fazendo hoje num livrinho nosso que muitos conhecem, A Arte de Amar. Devagarinho, uma coisinha assim, um capítulo por dia, pequenininho, né? Que cada um vai, né, sensivelmente vai se colocando. E depois nós rezamos um Pai Nosso para terminar. Todo mundo de mão dada, eles mesmos pedem. Uma vez nós saímos, estávamos despedindo, tchau, tchau, tchau. Ô, senhor Ricardo, o senhor não vai rezar o Pai Nosso? Né? Então, a gente sentiu que, né, nos parece que essas reuniões mensais, que a gente agenda com antecedência, né, elas estão surgindo assim, bons resultados na comunidade. E nos veio a ideia, logicamente, a cabeça da gente volta. Eu tenho assim uma fertilidade de imaginação na madrugada, né? Quando vem a coisa na madrugada, vem as ideias e tal. Falou assim, não, vamos ver a possibilidade de criar uma associação de moradores do bairro. Que a associação de moradores, eles unidos têm mais força para reivindicar, né, junto aos órgãos públicos, uma representação. Porque quando entramos, era muito abaixo estima deles, muito baixa estima, e muito individualismo, né? E um advogado amigo nosso preparou o estatuto dessa sociedade, vimos juntos, fomos algumas vezes conversar com eles sobre os estatutos, o que compunha aquilo, a realidade, quais eram os objetivos e tudo. E depois propusemos a eles fazerem uma chapa. Foi difícil para surgir essa chapa, porque ninguém queria assumir, né? Ninguém queria assumir responsabilidade. E, no fim, falando a importância, o que poderia chegar, que nós construir um centro comunitário, né, sonhando para frente, se elegeu uma chapa. Presidente, uma mulher. Vice-presidente, uma mulher. Primeira secretária, uma mulher. Primeiro tesoureiro, homem. Segundo tesoureiro, um homem. E essa senhora que está de presidente está botando para rolar. Nossa, ela já fez um e-group dos sócios, né? Fizemos uma assembleia para elegê-los e aprovar essa coisa. Houve uma unanimidade, eram uns 20 sócios fundadores. Criamos um item de sócio voluntário. Aqueles que ajudam, que podem ajudar, que não sei o que lá, e nos pusemos, eu e nosso advogado, como voluntário, sócio voluntário. Mas nós não temos direito a voto. Nós podemos ajudar, mas nós não temos direito a voto na sociedade, no Estatuto da Sociedade. No Estatuto, nossa mãe de Deus, recebi um bilhetinho aqui triste. Bom, nesse estatuto nós pusemos nenhuma mensalidade. E aí um deles levantou e disse, mas espera um pouquinho, eu sugiro de uma mensalidade para o sócio de R$2, porque aí a gente forma um caixinha, quando a gente tem que pegar um ônibus para ir na cidade para ver e tal. E eles, por unanimidade deles, tivemos que mudar o estatuto e contou essa mentalidade, né? E eles começaram a se inteirar mais, num momento
pensaram, uma senhora passava necessidade, pensaram em pedir para nós a cesta básica. No fim, eles mesmos resolveram, cada um deu uma coisa, eles formaram uma cesta básica para dar àquela pessoa necessidade. Então, nós começamos a sentir, e nesse grupo, o sentido de corpo, de fraternidade, de comunidade, né? Uma alegria maior entre eles, né? Nós não sabemos aonde vai chegar essa nossa experiência, né? Nós queremos estar disponíveis para continuar a nossa missão. Compreendemos que esses nossos irmãos essas pessoas são nossos irmãos e desejamos fazer uma experiência de família com todos eles até onde Deus quiser. Ricardo, obrigado pela experiência. Uma aula de EDC, né? Basta uma pessoa ter atitude e colocar em prática, né? Que as coisas acontecem, né? Então, e toda essa rede, né? Que você mobilizou e focado na necessidade de uma pessoa, né? Então, parabéns também pela... Agora, em função do horário, a gente vai ter que fazer uma mudança de programação. Deixa eu passar aqui para o Rodrigo para ele explicar como é que nós vamos fazer. Obrigado, Marcelo, obrigado à mesa, né, aos representantes aqui, aqueles que estão trazendo os nossos cases de sucesso, mas, infelizmente, como a gente vai precisar fazer a visita ao polo, e é felizmente que nós vamos para lá, mas porque o tempo está meio encoberto, a gente pode ficar sem iluminação lá, e talvez não fique interessante. Então, para não prejudicar a feira, pedir desculpas para os próximos participantes, nós iremos tentar encaixá-los na programação. A gente não tem condição de garantir ainda, mas a gente vai precisar adiantar o programa, tá certo? Então, queremos agradecer a todos os participantes que estão aqui e a gente vai passar para o próximo ponto do programa. Aplausos para eles. Nós agora iremos dar continuidade, iremos convidar a Melina Borges e a Maria Helena Fonseca Faller para que possam lançar a rede de negócios. Boa tarde para todos. Para os que não estavam de manhã, eu sou a Melina, eu faço parte da Ampecom e eu quero apresentar de um modo rápido para vocês, mas por que rápido? Porque teremos tempo ao longo do ano de poder trabalhar bastante em cima desse projeto, mas que é um projeto que queremos lançar hoje no fórum, que é a Rede de Negócios de Economia de Comunhão. Qual que é a proposta dessa rede de negócios? Nós sentimos que temos muitos empresários entre nós, muitos profissionais liberais, autônomos, diversas pessoas, mas que nós não nos conhecemos, né? Então, o objetivo é criar um portfólio que reúne empresas e profissionais que acreditam ser possível gerar impacto social positivo por meio da proposta da economia de comunhão. Então, esse portfólio, Melina, é para entrar só empresas especificamente da economia de comunhão, as empresas coligadas que participam há mais de 10 anos? Não. Todos são convidados a fazerem parte deste portfólio, porque são pessoas convidadas a cultivarem, a disseminarem essa cultura dentro dos seus negócios, dentro do seu modo de gerir as suas empresas. Então, vocês vão receber um link para que vocês possam cadastrar a empresa de vocês, vão começar a receber por e-mail, e lá no stand da feira também, vocês vão poder tirar dúvidas e eu vou passar todas as informações, porque a nossa ideia é basicamente isso. Passa para mim, Giovanni. Eu peguei exemplo aqui de 2 empresários, né, já ligados à nossa rede. O Diogo, que tem a Rogar Empreendimentos, lá de Palhoça, Santa Catarina, e o Carlos Xavier, que é um consultor
Ambos são ligados à economia de comunhão, vivem os nossos princípios, os nossos valores, vivem a comunhão e já estão no nosso portfólio. A ideia é que, quando esse portfólio ele estiver alimentado, nós vamos distribuir para que vocês tenham acesso e vocês façam negócios entre vocês, para que vocês possam trocar informações. Por que não fazer negócios juntos? De repente, um ser fornecedor do outro, trocar tecnologia de um trabalho com o outro, disponibilizar algum serviço para outra empresa, enfim, tantas possibilidades são possíveis quando nos colocamos em rede. Mas, para se colocar em rede, nós precisamos mapear quem são esses empresários e esses profissionais. Tá certo? Então, só para esclarecer que esse projeto foi uma parceria com o Polo Espartaco, né? Por isso que a gente vai dar continuidade com a apresentação do Polo Espartaco através do Thiago Borges, que vai se apresentar. Olá, boa tarde. Eu sou o Thiago, sou gestor aqui do Polo Espartaco, né? Bom, o Polo, começando já, enquanto entra a apresentação, exato. O Polo Espartaco, como a maioria aqui já sabe, né? Acho que o Ricardo Caiubi, no vídeo, explicou bem como ele nasceu, né? Então, também... Tá bom. Então, ele nasceu graças a essa contribuição que eu diria que é visionária, né? Porque tudo isso que a Ampecom apresentou hoje, 25 anos atrás não tinha, e mesmo assim 3.900 pessoas contribuíram, né, financeiramente para a construção desse polo, né? Deram seu dinheiro, seus recursos, e isso possibilitou... como é que eu faço aqui? Construir o polo, que está num terreno de 48 mil metros quadrados, 3 quilômetros daqui, e hoje abriga 11 empresas, né? E tem, graças a Deus, 94% da área construída ocupada, mas a gente ainda tem uma margem de expansão, tem terrenos à disposição para construir, né? E eu vou falar um pouco mais disso também à frente, né? Hoje, essas são as empresas que estão no polo, né? São empresas de diversos setores de atividade, que vão desde a indústria até serviço, prestação de serviço, comércio, e-commerce, tem no setor financeiro. Tudo isso hoje compõe o Polo Espartaco. O Polo Espartaco é o primeiro polo empresarial que tem a missão de receber empresas de economia de comunhão e promover uma cultura de comunhão, promover essa cultura econômica nova, que tem o ser humano no centro das relações e que faz isso a partir da partilha dos bens, né? E como o Polo faz isso, né? Então, o Polo hoje ele tenta ser uma solução, ele é uma solução para as empresas, e ele tem uma série de vantagens, uma série de vantagens competitivas que fazem com que seja muito interessante para as empresas se instalarem no polo, né? Então, a começar por estar numa região privilegiada, né? Nós temos aqui na região de Cotia, por exemplo, uma abundância de mão de obra muito grande. Isso é muito interessante para as empresas, porque permite que possam pegar, enfim, trabalhadores de muito boa qualidade. Aqui nós estamos numa região muito adensada populacionalmente, que tem uma circulação de pessoas muito grande. Isso gera toda uma infraestrutura de serviços à disposição das empresas, além do mercado consumidor muito grande. Só na Raposo Tavares, né, são 150 mil veículos por dia, né, e isso aqui dobrou nos últimos 5 anos, então isso mostra um boom de crescimento da região. Além da localização, que nós vamos ver em breve. Espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Não está funcionando muito, se você puder fazer para mim, obrigado. Além da localização em que o polo hoje está, né, que é uma localização muito privilegiada, depois eu volto a falar disso, está próximo das principais rodovias, das principais aeroportos aqui de São Paulo. O polo em si, o que ele oferece para a impetitiva, para as empresas? Hoje, graças a essa união que permeia o polo, né, e que sustenta o polo, né, graças a isso nós temos, por exemplo, conseguimos oferecer o suporte a plano de negócios. Se você tem um plano de negócios, quer iniciar uma empresa, nós dentro do polo contamos com uma rede de empresários muito capacitados em diversas áreas e uma rede também de profissionais especializados
em finanças, em contabilidade, que podem oferecer esse conhecimento, colocam em comum constantemente esse conhecimento para avaliar plano de negócio, para ajudar a estruturar os negócios, né? Concretamente, nós temos também uma segurança, né? Portaria 24 horas, 7 dias por semana, o que hoje em dia não é dispensável, né? E o Polo também trabalha com preços muito competitivos, justamente porque a missão do Polo é fomentar negócios de comunhão. Nós trabalhamos com preços de galpões e de salas, né, que nós alugamos para empresas a 20% abaixo do preço da região. Então, a gente é bastante atrativo nesse sentido e permite também que empresas de economia de comunhão consigam se desenvolver tendo custos mais baixos, né? Além disso, uma empresa que se instala no Polo hoje tem acesso a uma série de benefícios, né? Mesmo uma empresa pequena tem acesso a benefícios que talvez hoje só empresas maiores podem oferecer a seus funcionários, como desconto em farmácia, microcrédito a funcionários por meio da associação dos funcionários do Polo Spartaco e também convênio odontológico, né? Isso aqui hoje é uma realidade já no Polo. Podemos seguir. Então, só para situar um pouco melhor, né? O Polo está a 1 hora dos principais aeroportos, 1h20, dependendo do trânsito, né? E isso é bastante interessante para as empresas, e a 30 minutos do Rodoanel, que leva às principais rodovias do estado de São Paulo. Portanto, para escoamento de produção, é muito interessante. Então, a gente diz, assim, a gente considera o Polo estar numa região localizada muito, muito privilegiada, e isso oferece uma série de vantagens para os empresários que estão lá dentro do Polo. Bom, mas isso é só parte, né, do que o Polo oferece, porque o Polo, a missão dele é fomentar negócios de comunhão. Então, como Maria Votti, que é a presidente do Movimento dos Focolares, esteve no Polo 2 anos atrás e ressaltou justamente isso, né? O Polo, a força do Polo está na comunhão, muito mais do que na economia, né? E é essa comunhão que sempre sustentou, nesses 25 anos, sustentou o Polo, e é essa comunhão entre as empresas que estão ali dentro do Polo, no interior de cada empresa, e entre as empresas, e entre o Polo e a sociedade ao redor, que é o nosso diferencial, e que para um empresário que quer viver os princípios da economia de comunhão, faz com que o Polo Spartaco seja um lugar privilegiado para instalar a sua empresa. Podemos seguir? Aqui eu queria chamar brevemente a atenção para uma realidade que se iniciou agora, que eu considero, assim, tem um fator de inovação muito importante, né? Que é o hub da EOSIM no Polo Spartaco, que é a Rede Internacional de Incubação de Economia de Comunhão, que se iniciou nesse ano. Ou seja, nós começamos esse projeto de incubação que tem por finalidade promover negócios que tenham a comunhão em todos os setores da empresa. Isso daqui realmente, até onde eu conheço de economia de comunhão, é realmente pioneiro, porque aqui a comunhão ela perpassa todos os âmbitos da empresa, a começar do espaço físico, porque as empresas que começaram a ser incubadas no Polo, elas compartilham inclusive o espaço físico, e elas têm uma dinâmica de comunhão que inclusive antecede o projeto e que faz com que elas sejam inclusive protagonistas desse projeto, são as principais protagonistas, né? E têm acesso a uma rede de comunhão que permite que tenham contato, network, que tenham acesso à formação empreendedora, e tudo isso está sendo estruturado e realmente é algo bastante interessante. Eu convido vocês na feira a conversar com os empresários daqui do nosso hub, da EOSIM, para entender um pouco como funciona. Além disso, o empresário que está dentro do Polo tem a possibilidade de difundir essa cultura nova econômica na prática através do network que o Polo cria, né? O Polo se preocupa muito em criar esse ambiente favorável, esse ambiente propício à comunhão. Então, por exemplo, nós temos uma rede de mais de 50 empresários que se reúnem uma vez por mês num café da manhã, em que a gente difunde essa cultura econômica nova, né? E a gente se encontra com empresários aqui da região, né, para divulgar esse nosso modo de fazer economia e convidá-los também a participar dessa nova maneira. Além de termos mais de 1.200 pessoas de 20 países diferentes que anualmente passam pelo Polo e têm contato com esse novo modo de fazer economia. Então, o empresário que entra no Polo também é convidado a testemunhar na prática aquilo que ele vive dentro da empresa dele, né? E, por fim, nós temos a Associação dos Funcionários do Polo, que tem o objetivo, a missão, e concretiza essa missão de promover ações
com essa nova chave de leitura, com esse novo paradigma baseado na partilha e não no acúmulo, né? Então, tem uma série de iniciativas que ela faz junto aos funcionários para mudar esse mindset, esse paradigma, para que passem a assumir uma visão e um comportamento cooperativo, né? Portanto, nós criamos todos esses instrumentos que permitem o empresário a viver concretamente na prática, dentro do Polo Espartaco, a economia de comunhão. Podemos partir? Bom, para finalizar, né, eu espero que vocês estejam pensando como podem fazer parte dessa realidade que é o Polo Espartaco, né? E, na verdade, todo mundo pode fazer parte. Se você tem uma empresa, se para a sua empresa, para o seu negócio, faz sentido estar dentro de São Paulo, operar aqui na região, a gente tem alocação comercial de salas e galpões, e eu acho que o Polo é assim, um lugar ideal, se você tem esse anseio de viver por uma economia de comunhão. Nós também temos a possibilidade de construção de espaços empresariais. Caso você precise construir o seu galpão ou a sua área, de uma certa forma, nós temos modelos de negócio, de parceria para que isso possa acontecer dentro do Polo. E se você não é um empresário, ou se você é um empresário e não tem condições de vir para o Polo, você sempre pode contribuir comprando ações e investindo no Polo. A compra de ações hoje ela é feita por meio de doação condicionada via Ampecom. Isso também eu posso explicar no contato pessoal. Quem tiver interesse pode me procurar. E, por fim, se você tem uma ideia de negócio, quer começar uma empresa, você pode se inscrever no nosso hub da EOC Polo Espartaco e ser mais uma das nossas empresas incubadas ali dentro. Tá bom? Pode ir o último. Eu agradeço. E entre em contato comigo, me procurem entre hoje e amanhã. Bom, eu vou explicar rapidamente qual a dinâmica agora, né? Tem 3 ônibus aqui fora. Então, vamos tentar organizadamente assim sair todo mundo sem perder muito tempo, porque nós já estamos com um atraso de 40 minutos, né? Nós vamos de ônibus direto para o Polo. Os empresários que têm os seus espaços, os seus estandes lá na feira, podem entrar diretamente, procurar o seu espaço, o seu stand. Tem um mapinha lá fora, está bem fácil de localizar. Já levem o material de vocês junto e aproveitem a feira. Aproveitem para conversar com os empresários de economia de comunhão, aproveitem para conversar e conhecer mais os empresários do Profor, conhecerem os empresários dessa incubadora do Polo, para conhecer os demais empresários, uma riqueza, porque temos empresários de todas as regiões do Brasil representados nessa feira. Então, vai ser uma grande oportunidade de networking que nós vamos ter agora, tá certo? Então, a gente já pode sair por ali, se direcionar para o ônibus e vamos todos juntos. Pode sair por ali, se direcionar para o ônibus e vamos todos juntos.